Eu sei que vai soar estranho, mas eu não aguento mais ouvir como esses caras gostam de cinema. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Império da Luz, novo filme escrito e dirigido pelo Sam Mendes. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E as cartas de amor ao cinema continuam saindo com força, hein? Você percebe como o ano de 2020 da pandemia foi difícil para realizadores e cineastas, como existiu um medo real do cinema acabar, porque a gente teve uma safra de filmes aí que ou falam sobre a infância de alguns diretores, mas que todos falam sobre a importância da tela grande, da experiência cinematográfica, que é uma experiência que eu adoro, é claro, né? E a gente teve filmes aí como Belfast, Os Fabelmans, Babilônia, filmes que estão gritando essa carta de amor ao cinema, e agora a gente tem a vez do Sam Mendes, o diretor de Skyfall, Beleza Americana, 1917, embarcando aí num filme que é escrito e dirigido por ele para falar não sobre a infância dele, mas sobre o amor à tela grande. E o Mendes é um desses caras que não precisa de muita aprovação, né? Ele é recém-indicado ao Oscar por 1917, ele chegou com a Searchlight Pictures e anunciou esse novo filme que marca a primeira vez em que ele escreve um roteiro sozinho. Ele não é de escrever, ele é mais focado em direção, ele coescreveu em 1917 com a Krysty Wilson Cairns, mas esse é o primeiro trampo solo do Mendes como roteirista, ele já fez isso mirando um Oscar com toda certeza, dá pra ver em cada fotograma que esse filme mira ao Oscar, e o resultado, tenho que dizer pra vocês, de Império da Luz, eu achei muito fraco. A história do filme é ambientada no início da década de 80, acompanhando Hilary, vivida por Olivia Colman, funcionária de um cinema de rua na cidade de Kent, na Inglaterra. Quando ela conhece o novo funcionário Stephen, vivido por Michael Ward, os dois iniciam um romance escondido, que é afetado pelo trabalho no cinema e os movimentos racistas da época. É muito engraçado, quando Império da Luz começou, nos primeiros segundos e fotogramas, tinha quase certeza que eu ia amar esse filme, porque ele começa de uma forma muito calorosa, muito receptiva, mostrando salas e ambientes do cinema, detalhes dos equipamentos, da pipoca, da bomboniere, e você pensa, caramba, é cinema, é isso, eu gosto. Ele imediatamente te causa uma ótima impressão, até porque todas essas imagens são muito bem capturadas pelo mestre Roger Deakins, né, que é um dos melhores diretores de fotografia de todos os tempos. Mas quando os personagens começam a falar, o roteiro começa a se apresentar, cada minuto que se passou foi ficando mais distante dele. Eu acho que o que o Sam Mendes está tentando fazer com esse roteiro é uma verdadeira bagunça, porque é tanta coisa que ele quer abordar, é tanta coisa que ele quer tentar discutir. Ele cria essa personagem que é bem difícil, que é a Hilary, vivida pela Olivia Colman, que tem esse problema de saúde mental que nunca fica muito claro o que é, sobre qual é o desenrolar. Você tem muitas questões e problematizações em cima disso, o que acaba se misturando de uma forma muito confusa e muito estranha nesse romance com o Michael Ward, e você não consegue meio que entrar na vibe desse filme se você quer se sentir realmente encantado pelo romance, mas tem sempre um tom de estranheza, um tom do tipo, não se apegue muito. Mas aí quando você vê o círculo completo da história, você vê que não fez muito sentido, não chegou a um lugar muito interessante. A questão é, o que o Sam Mendes quer dizer com esse filme? É quase como se o Sam Mendes estivesse em 2020, com todas aquelas questões sobre o perigo do fechamento de cinema e a ascensão do movimento Black Lives Matter, foi tudo no mesmo ano. Ele jogou tudo isso num liquidificador e saiu esse roteiro que eu achei bem superficial e não muito colado com essas narrativas que ele quer desenvolver. E olha que teve poucas vezes que eu vi o Sam Mendes tão pouco inspirado, sem muita empolgação pelo que ele está tentando fazer na parte visual, porque quase todas as cenas desse filme são filmadas à distância, com planos muito abertos, com planos médios no máximo. Isso te deixa meio distante dos personagens, não te dá aquela aproximação que você precisa. Eu até comentei no meu vídeo sobre Tar que o Todd Field faz isso naquele filme também, mas parece ter um propósito. É como se ele soubesse que a Lydia Tar, da Cate Blanchett, é uma personagem difícil, não é uma personagem muito agradável, e ele de propósito mantém uma distância dela, mas ele trabalha muito bem naquele filme. Como a gente está falando aqui no Império da Luz de um romance, de uma história que requer intimidade, você enquadrar tudo tão longe, com esses planos que são épicos, são lindos, mais distantes dos personagens,
me parece um erro de direção, me parece uma decisão consciente e que simplesmente não deu certo. Para mim, deixa a experiência, num geral, muito fria. Mesmo com esses quadros lindos, com essas encenações muito bem pensadas da parte visual, estética, não te causa nenhuma sensação. Isso é muito danoso, especialmente numa cena que requer tensão, que envolve um ataque de skinheads no cinema, que chega a ser ridícula, de tão fria, de tão sem expressão, de tão genérica que ela é. Isso que a gente tá falando do cara que fez 1917, que é um filme que é 100% tensão, ou os próprios James Bond, né? O Skyfall e o Spectre, eles são dois bons filmes do Sam Mendes, não tem nada de interessante ou de estimulante aqui no Império da Luz. Mas não que o filme seja um desastre total, né? Como eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo, o trabalho de fotografia do Roger Deakins é muito bom, é muito classudo, é elegante, ele valoriza muito bem a ambientação nessa cidade de Kent, na Inglaterra, que eu não conhecia, mas já fiquei desesperado para visitar. Ele tem composições lindíssimas, um uso de silhuetas que só ele sabe fazer, e ele até acrescenta mais valor e simbolismo para as imagens do que o próprio Sam Mendes, principalmente nas cenas recorrentes em como ele retrata as luzes do cinema sendo apagadas depois do fim de um expediente. É um trabalho muito bonito, fantástico, talvez seja o meu preferido do trabalho de fotografia do Oscar esse ano. É uma indicação muito bem lembrada, mesmo que sirva para um filme que não tem um propósito, que não tem um foco tão claro. Eu também gostei da trilha sonora bem delicada e regida a piano do Trent Reznor e do Atticus Ross, muito diferente do trabalho habitual deles, mas eu achei que foi uma mudança interessante. É a primeira vez que o Sam Mendes não trabalha com Thomas Newman na trilha sonora e eu achei que foi uma mudança boa. Eu só acho que a música é muito usada para te fazer chorar, é apelativa. Tem um momento do filme que claramente é feito para votante da academia, que mostra lá Olivia Colman chorando no cinema, vendo um filme pela primeira vez, e a música vai crescendo, a câmera vai aproximando. Putz, é xarope demais, e olha que eu adoro cinema, pra mim a experiência da sala de cinema é sagrada, como esse filme tá mostrando, mas não me pegou dessa forma, porque me pareceu muito desesperado pra te fazer sentir alguma coisa, pra te fazer chorar. Tipo, calma, Sam Mendes, calma. E eu também posso dizer que o elenco é bem competente, apesar de eu não ter conseguido entender direito qual é dessa personagem da Hillary, a Olivia Colman faz um ótimo trabalho, ela é muito carismática, ela tem um trabalho de expressão e alternação de humor que é muito orgânico, funciona muito bem. Eu não conhecia esse cara Michael Ward, mas ele é muito carismático também, ele é muito simpático, ele é charmoso. Eu adoraria ver mais coisas do trabalho desse cara. E eu acho que tem um elenco de apoio bem interessante, bem entrosado. Queria ter visto um pouquinho mais do Toby Jones, que faz o projecionista desse filme, apesar de ter uma cena bem solta aí, em que ele fala do filho dele, que ele nunca mais viu, que não tem muita coisa a ver com a história. Ele tem um carinho muito grande em falar sobre o lado técnico e explicar como a máquina de projeção funciona. É um momento bem bonito, bem divertido, apesar de que, né, o Paul Dano faz a mesma coisa em Os Fabelmans e é muito melhor. Mas eu definitivamente posso descrever Império da Luz como um Oscar bait. É um filme feito para tentar te comover todo o tempo, para tentar te fazer sentir emoções distintas, mas que não parece ter um amplo conhecimento, um foco muito grande do que ele quer fazer. Quer falar sobre doença mental, sobre abuso sexual no trabalho, sobre questões raciais. Dá para ver que o Sam Mendes quer explorar tudo isso, mas é um roteiro bem vazio, não tem muita profundidade, e o mesmo se aplica para a direção dele. Mesmo com esses quadros maravilhosos, perfeitamente iluminados do Roger Deakins, é um trabalho muito vazio do Sam Mendes. Para Império da Luz, eu dou uma nota 4. O filme estreia nos cinemas brasileiros essa semana, então deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Império da Luz e o que vocês acham do Sam Mendes no geral. Comentem aí seus filmes preferidos do diretor. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.